Existe um silêncio que não pertence à noite. Um vazio que engole até mesmo o som da própria respiração. Ayla conhecia esse silêncio. Ele a seguiu durante toda a infância como uma sombra fiel, mas nunca tão ensurdecedor quanto naquela manhã, quando a porta da única casa que conhecera se fechou às suas costas com a finalidade de um epitáfio. Você não é mais bem-vinda aqui. As palavras de tia Maren ainda ecoavam em sua mente, frias como o ferro de uma corrente. Não havia raiva naquela voz. Pior, havia indiferença. A mesma indiferença com que se descarta um objeto quebrado, inútil, incapaz de cumprir sua função. Ayla tinha 16 anos e carregava consigo apenas um embrulho de pano com pão seco, uma faca cega e o peso de uma existência não desejada. O vilarejo de bruma cinza despertava lentamente sob o céu cor de chumbo. Fumaças preguiçosas subiam das chaminés enquanto os primeiros trabalhadores abriam suas portas, lançando olhares rápidos, evitando contato. Todos sabiam. Em vilarejos pequenos, as desgraças alheias são o pão cotidiano da fofoca matinal. A órfã expulsa. A menina sem nome de família. A criança que trouxe má sorte desde o dia em que apareceu, há 16 invernos, embrulhada em trapos na soleira da casa de Maren. Ayla caminhava com os ombros curvados, não de vergonha, mas de cansaço. Um cansaço antigo, enraizado nos ossos, do tipo que não se cura com sono. Seus pés descalços tocavam a terra gelada com familiaridade dolorosa. Ela não chorava. Havia esgotado as lágrimas anos atrás, quando percebeu que ninguém viria salvá-la. E se você está assistindo a isto agora, significa que histórias como a de Ayla também tocaram algo dentro de você. Não deixe que esse encontro seja passageiro. Inscreva-se e permita que outros capítulos dessa jornada encontrem você quando surgirem do esquecimento. Porque algumas histórias, como algumas almas, não devem ser abandonadas à própria sorte. O sol nunca brilhava de verdade sobre bruma cinza. Mesmo ao meio-dia, a luz parecia filtrada através de uma névoa perpétua, como se o próprio céu estivesse de luto. Diziam os anciãos que a vila fora erguida sobre ossos antigos, em solo amaldiçoado. Ayla nunca acreditara em maldições. Maldição era viver. Maldição era acordar cada manhã esperando gentileza e receber apenas tolerância. Ela seguiu pela estrada de terra que levava à margem da floresta dos sussurros. Ninguém entrava ali. As histórias eram muitas e todas terminavam mal. Caçadores que nunca voltaram, crianças que ouviram canções e se perderam entre as árvores, amantes que buscaram refúgio na sombra das copas e foram encontrados dias depois, cabelos brancos, olhos vazios, murmurando sobre coisas que não deveriam ter visto. Mas Ayla não tinha medo da floresta. Como poderia? Quando se perde tudo, o medo se torna irrelevante. É um luxo dos que ainda têm algo a perder. As primeiras árvores se erguiam como sentinelas silenciosas, troncos retorcidos por séculos de tempo e segredo. A luz minguava a cada passo, substituída por uma penumbra esverdeada que parecia pulsar com vida própria. O ar era denso, úmido, carregado de cheiro de musgo e decomposição. Ayla respirou fundo. Ali, pelo menos, ninguém a julgaria. Ali, ela era apenas mais uma criatura perdida entre tantas outras. Ela caminhou por horas, sem rumo, sem propósito. A fome começava a roer seu estômago, mas ela a ignorou. Fome era a velha conhecida. O que a perturbava era outra coisa, uma sensação estranha, visceral, de que não estava sozinha. Não eram olhos que a observavam, eram presenças. Antigas. Pacientes. Como se a própria floresta estivesse esperando. Esperando por ela. Quando a noite caiu de verdade, Ayla encontrou abrigo numa caverna rasa entre as raízes de um carvalho colossal. Acendeu uma pequena fogueira com gravetos úmidos e se encolheu perto do fogo, abraçando os joelhos. O crepitar das chamas era o único som humano em quilômetros. E foi então, no limite entre a vigília e o sonho, que ela ouviu. Um som. Grave. Profundo. Como o arrastar de pedra contra pedra. Vindo de algum lugar mais abaixo. Seu coração disparou, mas ela não fugiu. Porque algo dentro dela, algo antigo, esquecido, talvez herdado, reconhecia aquele som. Como uma criança reconhece a voz de quem a embalou no berço. E Ayla soube, sem entender como, que sua verdadeira jornada estava apenas começando. A manhã chegou sem alívio. A luz que se infiltrava entre as copas da floresta dos sussurros não era quente nem acolhedora, era pálida, quase translúcida,
como a luz que toca um corpo submerso. Ayla despertou entorpecida, os músculos doloridos pela noite mal dormida sobre raízes e pedra. O fogo havia se apagado há horas, deixando apenas cinzas frias e o cheiro acre de madeira queimada. Ela se levantou devagar, as articulações protestando. Seus pés estavam feridos, manchados de terra e sangue seco. Não importava. Dor era uma companhia constante, quase reconfortante em sua previsibilidade. Dor significava que ela ainda estava viva, mesmo que ninguém se importasse com isso. Bebeu da água de um riacho próximo, sentindo o líquido gelado descer pela garganta como uma lâmina. Olhou seu reflexo na superfície turva. Cabelos escuros emaranhados, olhos cinzentos sem brilho, pele pálida marcada por pequenas cicatrizes, lembranças de anos servindo numa casa que nunca fora sua. Uma queimadura no antebraço, de quando derrubou a chaleira aos 9 anos. Um corte no queixo, de quando caiu da escada carregando lenha aos 12. Cada marca contava uma história que ninguém havia se importado em ouvir. Você deveria ser grata. Não fosse por minha caridade, estaria morta numa vala. A voz de tia Maren era um fantasma persistente. Ayla fechou os olhos, tentando afastá-la, mas as palavras insistiam, implacáveis. Não serve nem para cozinhar direito. Nem para limpar sem quebrar algo. Não sei por que me dei ao trabalho de criá-la. Criá-la. Como se amor pudesse ser reduzido a não deixar morrer de fome. Como se tolerância fosse sinônimo de afeto. Ayla nunca soubera quem eram seus pais. Maren repetia a mesma história há anos, com variações mínimas, que a encontrara numa manhã de inverno, abandonada, envolta em trapos sujos. Que tentará entregar às autoridades da cidade vizinha, mas ninguém a quis. Que, contra seu próprio julgamento, decidirá ficar com ela. Você me deve sua vida. E Ayla pagará. Com cada refeição engolida em silêncio enquanto os outros riam. Com cada noite dormindo no celeiro porque não merecia um quarto de verdade. Com cada olhar de desprezo dos aldeões, que viam nela não uma criança, mas um fardo. Um erro. Um lembrete de que algumas vidas começam sem propósito e terminam da mesma forma. Aos 13 anos, ela perguntou pela primeira vez, por que me manteve? Maren nem ergueu os olhos da costura. Por que pecado maior seria deixar uma criança morrer? Mas não me peça para amá-la. Isso eu não posso dar. E Ayla aprendeu. Aprendeu que existir não era o suficiente. Que mesmo a bondade pode ser cruel quando vem temperada com ressentimento. Aprendeu que há formas de estar sozinha mesmo rodeada de pessoas. E aprendeu, acima de tudo, a não esperar nada de ninguém. A floresta, pelo menos, não fingia. Não oferecia falsa gentileza. Era honesta em sua indiferença. E havia algo libertador nisso. Ayla caminhou sem rumo, seguindo trilhas invisíveis entre as árvores. Alimentou-se de bagas que reconheceu de ilustrações em livros velhos que roubara da igreja aos 14 anos. Ler fora sua única rebeldia, seu único refúgio. Nas páginas amareladas, descobrira que o mundo era maior e mais estranho do que bruma cinza jamais revelaria. Soube de reinos submersos, de montanhas que cantavam, de criaturas feitas de pedra e propósito. E se perguntara, tantas vezes, se haveria lugar para ela em algum desses mundos impossíveis. O dia se arrastou numa melancolia cinzenta. O sol, quando aparecia, era apenas um disco pálido e distante. Ayla encontrou uma clareira onde o musgo crescia espesso e verde, formando um tapete macio. Sentou-se ali, de costas contra uma pedra antiga coberta de líquen, e permitiu-se, pela primeira vez em anos, chorar. Não soluços dramáticos. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, molhando a gola rasgada de sua túnica. Chorou pela criança que fora, que acreditara que se fosse boa o suficiente, alguém a amaria. Chorou pela adolescente que se tornará, dura e fechada, incapaz de confiar. E chorou pela mulher que nunca seria, porque não há futuro sem raízes, sem passado, sem alguém que diga, você importa. Quando as lágrimas secaram, restou apenas o vazio. Um vazio que não era paz, mas exaustão. Foi então que ouviu novamente. Aquele som. Pedra contra pedra. Profundo. Rítmico. Vindo de baixo. Ayla se levantou, o coração acelerando. Olhou ao redor. A clareira parecia comum, mas havia algo errado.
A pedra em que se apoiara não era pedra comum. Era lisa demais. Angular. Geométrica. Ayla ajoelhou-se e começou a remover o musgo com as mãos. Suas unhas quebraram, os dedos sangraram, mas ela não parou. E lentamente, emergindo da terra como um segredo enterrado, revelou-se uma superfície de pedra lavrada, coberta de símbolos antigos que brilhavam fracamente sob a luz moribunda. Uma entrada para algo que nunca deveria ter sido encontrado. A noite caiu como um pano negro sobre a floresta dos sussurros, mas Ayla não se moveu. Permaneceu ajoelhada diante da pedra revelada, os dedos ensanguentados ainda tocando símbolos gravados como se pudessem traduzir seu significado através da pele. Não podia. Mas algo neles ressoava. Uma familiaridade inexplicável, como reconhecer um rosto num sonho esquecido. Os símbolos não pertenciam a nenhuma língua que ela conhecesse. Não eram as runas dos livros da igreja, nem as marcas dos comerciantes que passavam pela vila. Eram mais velhos, primitivos e precisos ao mesmo tempo. Círculos entrelaçados, triângulos dentro de triângulos, linhas que pareciam representar algo entre escrita e mapa. E brilhavam. Fracamente, mas brilhavam. Uma luminescência azul esverdeada que pulsava como batimento cardíaco. Ayla traçou um dos símbolos com o dedo indicador, seguindo sua curvatura, e sentiu um choque percorrer seu braço. Não dor, reconhecimento. Como se seu corpo conhecesse aquele toque antes mesmo de sua mente compreendê-lo. O som veio novamente. Mais alto dessa vez. Mais próximo. Pedra contra pedra. Metal arrastando. Engrenagens antigas despertando. Ela se afastou instintivamente, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Sempre fora. Curiosidade fora o que a mantivera viva quando a desesperança sugeria o contrário. Curiosidade sobre o que haveria além da próxima colina, além da próxima página, além da próxima respiração. Procurou ao redor até encontrar um galho grosso e resistente. Enfiou-o na fenda entre as pedras e fez a alavanca. A pedra era pesada, absurdamente pesada, mas Ayla era acostumada a trabalho braçal. Anos carregando lenha, água, sacos de grãos. Seu corpo era magro, mas fibroso, forjado em resistência silenciosa. A pedra cedeu com um rangido profundo, deslizando para o lado e revelando um vão escuro que exalava ar frio e úmido. Um cheiro de terra antiga, de tempo acumulado. E algo mais. Algo metálico. Ferrugem, talvez. Ou sangue muito, muito velho. Ayla hesitou. Toda história que conhecera aconselhava contradescer. Toda lenda terminava mal para quem ignorava os avisos dos antigos. Mas que lenda alguma vez falará da garota que não teve escolha? Da órfã que não pertencia a lugar algum? Se havia algo lá embaixo que pudesse matá-la, então que fosse. Morte não era o pior destino. Irrelevância era. Ela amarrou um graveto com folhas secas, criando uma tocha improvisada, e a acendeu com pederneira. A luz fraca revelou degraus. Não naturais. Talhados na rocha viva, descendo em espiral para as entranhas da terra. Ayla respirou fundo e desceu. Os degraus eram irregulares, gastos pelo tempo, cobertos de uma fina camada de lodo que tornava cada passo traiçoeiro. As paredes estreitavam-se, depois alargavam-se, formando câmaras irregulares onde raízes antigas se entrelaçavam ao teto como veias expostas. A tocha projetava sombras dançantes que transformavam cada fenda em rosto, cada pedra em criatura espreitando. Ayla contou os degraus. 100, 200, 300. A profundidade era impossível. Como poderia haver tanto espaço sob uma clareira comum? A menos que não fosse comum. A menos que... O corredor se abriu. Ayla emergiu numa câmara vasta, tão grande que a luz de sua tocha não alcançava as paredes opostas. O teto se perdia na escuridão absoluta, mas ela podia sentir sua altura pela forma como o som ecoava. Não eram ecos comuns. Eram reverberações complexas, camadas de som retornando de estruturas que não deveriam existir. E então viu pilares. Não pilares comuns, mas colunas colossais de pedra negra, cada uma gravada do chão ao teto invisível com os mesmos símbolos da superfície. Só que aqui eles estavam vivos. Brilhavam com intensidade muito maior, azul elétrico, criando um crepúsculo artificial que revelava a verdadeira escala da câmara. E no centro, Ayla ofegou. No centro,
Erguia-se uma figura. 20 metros de altura. Talvez mais. Era impossível julgar na penumbra oscilante. Mas a forma era inequívoca. Humanoide. Mas não humana. Nunca humana. Era feita de pedra, não talhada, mas moldada, como se a rocha tivesse fluído em estado líquido antes de solidificar em músculos, articulações, uma face sem olhos mas não sem expressão. Os braços terminavam não em mãos, mas em lâminas ou garras ou algo entre os dois. O peito era aberto, revelando uma cavidade onde brilhava algo que não era coração mas pulsava como se fosse um golem. Ayla conhecia a palavra dos livros. Criaturas da era primordial, forjadas pelos antigos para propósitos há muito esquecidos. Guardiões. Armas. Juízes. Dependia da história. Mas todas concordavam, golems não deveriam mais existir. Haviam sido destruídos ou selados quando os antigos perceberam que tinham criado algo que não podiam controlar. E ainda assim, ali estava um. Imóvel. Coberto de musgo e trepadeiras que subiam pelas pernas como correntes verdes. Seus ombros sustentavam ninhos de aves que haviam partido há décadas. Suas fissuras sangravam água mineral que gotejava em poças rasas, criando um toque-toque rítmico que ecoava pela câmara. Mas não estava morto. Ayla sabia por quê. Quando se aproximou com passos trêmulos, sentiu vida. Não vida como a conhecemos, mas consciência. Antiga. Sonolenta. Esperando. E quando ela estendeu a mão, sem pensar, sem hesitar, e tocou a perna de pedra. O símbolo em sua palma, o mesmo que traçara lá em cima, acendeu como brasa viva. E os olhos do golem, que não existiam mas existiam, abriram. O mundo explodiu em luz. Não luz física, mas algo que queimava diretamente na mente. Ayla gritou, caindo de joelhos, as mãos pressionando as têmporas como se pudesse impedir que sua consciência se despedaçasse. Mas não era dor, ou não apenas dor. Era a informação. Memórias que não eram suas despejando-se através do toque, inundando cada canto de sua mente com imagens, sons, sensações de um mundo que não existia mais. Viu uma cidade de cristal erguendo-se até tocar nuvens púrpuras. Torres que cantavam com o vento. Ruas pavimentadas com pedra-lua que brilhava sob os pés descalços de crianças que nunca conheceram escuridão. Mestres artífices, não humanos mas humanoides, com pele que refletia estrelas, moldando pedra viva com gestos que dobravam a realidade. Criando. Sempre criando. E entre eles, ele, o golem. Mas não era apenas um. Eram 12. 12 guardiões forjados do coração da montanha primordial. Cada um recebeu um nome, um propósito, uma alma arrancada do fogo do mundo nascente. Este se chamava Teramo. Guardião da passagem. Protetor do limiar. Aquele que impede o retorno. E então, guerra. Não guerra de espadas e flechas. Guerra de magia bruta, de realidade sendo rasgada, de coisas do lado de fora tentando entrar. Coisas que não tinham forma nem nome porque eram anteriores à linguagem. Os 12 lutaram. E um por um, caíram. Teramon viu seus irmãos despedaçarem-se. Viu a cidade de cristal derreter como cera sob chamas que consumiam não apenas matéria, mas existência. Viu os mestres artífices, seus criadores, dissolverem-se em cinzas que cantavam lamentos até o último segundo. E recebeu a ordem final. Durma. Espere. Até que alguém digno toque. E quando acordar, destrua o que quer que tenha vindo. Séculos. Milênios. Tempo perdendo significado na escuridão absoluta. Consciência reduzida a um único pensamento. Esperar. Proteger. Cumprir. Até agora. Ayla despertou ofegante, deitada de costas na pedra fria. Não sabia quanto tempo passará. Segundos. Horas. Sua tocha tinha se apagado, mas a câmara não estava escura. Os símbolos nos pilares pulsavam com luz própria, e a cavidade no peito de Teramo, porque agora ela sabia seu nome, brilhava como estrela azul recém-nascida. E ele se movia. Devagar. Cada movimento acompanhado por estalos de pedra quebrando séculos de imobilidade. As trepadeiras se romperam como fios de cabelo. O musgo desintegrou-se em pó verde. Ele ergueu um braço, imenso, terminando em garras afiadas o bastante para partir montanhas, e o flexionou, como se reaprendesse o que era ter corpo. Então olhou para baixo.
Para ela, não tinha olhos. Onde deveria haver olhos, existiam apenas depressões na pedra. Mas Ayla sentiu o peso daquele olhar como pressão física, sendo medida, avaliada, julgada. Ela se levantou lentamente, cada músculo tenso, preparada para correr mesmo sabendo que seria inútil. Mas não correu. Porque, estranhamente, não sentia medo. Ou sentia, mas entrelaçado com outra coisa. Reconhecimento. Como se, de alguma forma, ela sempre soubesse que este momento viria. Teramo inclinou a cabeça, um gesto curiosamente humano vindo de algo tão inumano. Sua boca, uma linha esculpida na pedra, não se moveu, mas Ayla ouviu. Não nos ouvidos. Mais profundo. Vibração nos ossos. Palavras que não eram palavras. Por que você chora? A pergunta era tão inesperada que Ayla piscou. Levou a mão ao rosto e descobriu que estava molhado. Lágrimas. Dos sonhos, das memórias dele, ou das suas próprias. Impossível dizer. Eu não sei. Você carrega dor antiga. Tão antiga quanto eu. Diferente. Mas igual. Como você pode saber isso? Porque reconheço. Aqueles que não pertencem a lugar algum reconhecem uns aos outros. Você não tem lar, nem família, nem propósito, como eu. As palavras atingiram Ayla como golpes físicos. Verdade costuma doer mais que mentira. Ela quis negar, mas para quê? Ele sabia. Talvez porque a tocará através das memórias. Ou talvez porque criaturas como ele não precisavam de palavras para entender solidão. Por que você? Por que foi eu? A tocá-lo. Teramo ergueu a mão, devagar, cuidadoso, como se temesse esmagá-la acidentalmente, e apontou para ela. Não para seu corpo. Para algo dentro. Algo que ela não podia ver mas sentia. Você carrega o sinal. Não sabe. Mas carrega. Dos antigos. Dos que me criaram. Sangue deles flui em você. Fraco. Diluído por gerações. Mas presente. É por isso que não tem lar. Por isso que não é como os outros. Porque não é completamente humana. O chão pareceu ceder sob Ayla. Não completamente humana. As palavras ecoavam, explicando tantas coisas. Porque sempre fora diferente. Porque os símbolos ressoavam. Porque, então o que eu sou? O que resta? O último fragmento de um mundo morto. Como eu. E pela primeira vez na vida, Ayla não se sentiu sozinha. Porque estava diante de alguém, algo, que entendia. Os dias que se seguiram, se é que podiam ser chamados de dias naquela escuridão atemporal, dissolveram as fronteiras entre estranhos. Ayla não subiu. Não voltou à superfície, à floresta, ao mundo que a rejeitara. Em vez disso, ficou. E Teramo, depois de séculos de solidão absoluta, não tentou expulsá-la. A câmara era vasta o suficiente para conter uma vida inteira. Nascentes subterrâneas forneciam água cristalina. Cogumelos luminescentes cresciam em cantos esquecidos. Ayla aprendeu quais eram comestíveis através de tentativa, erro e uma noite terrível de febre que Teramo vigiou sem palavras, sua mera presença um conforto silencioso. Ela criou um pequeno acampamento perto de um dos pilares, usando pedaços de madeira flutuante que descobriu num rio subterrâneo e tecidos que carregara da superfície. E conversavam. Não no sentido comum. Teramo raramente falava com frequência. Mas quando fazia, cada palavra carregava peso de éons. Ayla aprendeu a interpretar seus silêncios também. O modo como inclinava a cabeça quando considerava algo. Como seus dedos de pedra tamborilavam levemente quando estava, não exatamente inquieto, mas talvez melancólico. Era difícil atribuir emoções humanas a algo tão fundamentalmente outro. E ainda assim, Ayla percebia nuances que ninguém mais poderia. Porque ela também era outra. Certa vez, enquanto observava seu reflexo numa poça, murmurou: minha tia sempre dizia que eu era maldita. Que trouxe má sorte. Talvez tivesse razão. Sorte não existe. Apenas padrões que não compreendemos. E você não é maldição. É legado. Legado de quê? De um povo morto. De uma civilização que se destruiu. De sobrevivência. Eles morreram. Você não.
Isso não é fraqueza. Ayla riu amargamente. Sobreviver não é o mesmo que viver. Não. Mas é começo. Teramon começou a se mover com mais liberdade conforme dias passavam. A princípio, apenas flexionando membros, reaprendendo coordenação. Depois, caminhando pelo perímetro da câmara, cada passo fazendo a terra tremer levemente. Ayla descobriu que havia outras câmaras conectadas, salões imensos, corredores que se estreitavam em túneis, escadarias que subiam para nenhum lugar e desciam para profundidades que nem mesmo Teramon conhecia totalmente. Num desses corredores, encontraram uma biblioteca. Não livros. Cristais. Centenas deles, organizados em prateleiras que desafiavam gravidade, cada cristal gravado com conhecimento dos antigos. Teramon tocou um e ele acendeu, projetando imagens holográficas no ar, não língua escrita, mas memórias visuais. Ayla assistiu, fascinada, à criação da primeira cidade, à forja do primeiro golem, às guerras que consumiram tudo. E aprendeu sobre o retorno. O que os antigos lutaram para impedir não fora exército nem demônio. Fora entropia. O desfazer. Entidades, se podiam ser chamadas assim, que existiam antes da existência ter forma. Que desejavam não conquistar, mas dissolver. Retornar tudo ao vazio primordial. Os 12 golems foram criados como barreira final. E quando 11 caíram, Teramon fora selado não como punição, mas como esperança. Uma última linha de defesa, adormecida até ser necessária novamente. E agora que você despertou, isso significa que eles voltaram. Teramon ficou em silêncio por tanto tempo que Ayla pensou que não responderia. Então, não sei. Não sinto o retorno. Mas também não deveria ter despertado sem ameaça. A menos que o toque de alguém com sangue seja suficiente. A menos que os parâmetros tenham mudado. Então pode ter sido erro. Eu acordá-lo. Erros implicam acidentes sem propósito. Não acredito em erros. Você me encontrou porque precisava. Eu despertei porque precisava. Isso não é erro. É sincronicidade. Ayla quis acreditar. Mas a vida lhe ensinara desconfiança em contos gentis. Foi numa dessas noites, ou que parecia noite pelo cansaço, que ela teve a coragem de perguntar o que a atormentava desde o despertar. Você sente solidão? Teramon parou de polir uma lâmina antiga que encontrara. Virou-se para ela completamente, movimento deliberado. Sempre. Mesmo antes do sono. Mesmo quando meus irmãos viviam. Porque fomos criados com propósito único. Não podíamos escolher. Não podíamos desejar além do que fomos forjados para ser. E isso é solidão mais profunda. Não apenas estar sozinho. Mas não ter escolha além de estar sozinho. Mas agora você escolheu. Poderia ter me matado. Ou me expulsado. Mas ficou. Sim. Escolhi. Primeira escolha verdadeira em milênios. E escolhi. Companhia. Algo se quebrou dentro de Ayla. Não de forma dolorosa. Era mais como barragem cedendo, liberando algo represado há tempo demais. Ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De reconhecimento. E Teramon, criatura de pedra incapaz de lágrimas, estendeu uma mão gigantesca e a deixou próxima o suficiente para que Ayla pudesse tocá-la. Obrigada, ela sussurrou, pressionando a palma contra a pedra fria que, de alguma forma, parecia quente. Não. Obrigado você. Por me lembrar que propósito pode ser escolhido. Não apenas herdado. E naquele momento, nas profundezas esquecidas do mundo, 2 seres solitários encontraram algo que nenhum dos dois julgava possível. Pertencimento. A paz, como toda coisa delicada, era destinada a quebrar. Ayla percebeu primeiro. Uma mudança sutil na câmara, uma corrente de ar que não existia antes, trazendo cheiro de cobre e enxofre. Os símbolos nos pilares começaram a piscar irregularmente, como batimento cardíaco errático. E os cristais da biblioteca tremiam em suas prateleiras impossíveis, emitindo harmonias dissonantes que faziam os dentes doerem. Algo está errado, ela disse, levantando-se rapidamente de sua leitura. Teramon já estava em pé. Sua postura mudará, não mais a quietude contemplativa dos dias anteriores, mas tensão de guerreiro reconhecendo o campo de batalha. O retorno. Eu sinto agora. Fraco ainda.
distante, mas se aproximando. O que isso significa? Significa que seu mundo está em perigo. E significa que meu propósito foi reativado. Medo gelado atravessou Ayla. Você vai me deixar. Teramon virou-se para ela, e pela primeira vez, Ayla viu algo que poderia chamar de conflito em sua forma imóvel. Fui criado para lutar, para conter. Isso não é escolha, é essência. Mas, não quero deixá-la. Primeira vez que não quero cumprir propósito. Então não cumpra. Fique. Se eu ficar, o retorno virá. E destruirá tudo. Começando por este lugar. Depois a floresta. Depois sua vila. Depois continentes inteiros. Até que só reste vazio. Mas você é apenas um. Você disse que eram 12. Como pode lutar sozinho? Não posso. Não como antes. Mas posso retardar. Ganhar tempo. Talvez o suficiente para que outros despertem. Ou para que algo mude. Ayla sentiu pânico subindo pela garganta. Depois de anos sendo dispensável, finalmente encontrar alguém que via valor nela. E agora, o universo conspirava para arrancá-lo também. Me leve com você. Não. Me leve. Você morreria. Você não é guerreira. Não foi forjada para isto. E você acha que eu me importo? A voz de Ayla subiu, ecoando pela câmara. Você acha que tenho algo me esperando lá em cima? Voltar para quê? Para viver em floresta até morrer de fome ou frio ou algo me comer. Pelo menos com você, morreria tendo importado para alguém. O silêncio que se seguiu era denso como pedra. Então Teramon fez algo que nunca fizera. Ajoelhou-se. O movimento fez a terra tremer, mas ele desceu até que sua face de pedra ficasse no nível dos olhos dela. Você importa. Mais do que sabe. Mais do que eu posso explicar. E é precisamente por isso que não posso permitir sua morte. Então o que eu faço? Fico aqui embaixo esperando, sem saber se você volta, sozinha novamente. Não. Você vai à superfície. Vive. Encontra outros como você, porque existem, acredite. Sangue dos antigos ainda flui, diluído mas real. Encontra propósito que não seja apenas sobreviver. Porque isso é o que eu não posso fazer. Mas você pode. Lágrimas corriam pelo rosto de Ayla, mas ela não as enxugou. Não é justo. Nunca é. Mas é necessário. Foi então que a primeira fissura apareceu. Não nas paredes. No ar. Como se realidade estivesse sendo cortada por lâmina invisível. E através da fissura, algo espreitou. Não tinha forma definida. Era mais ausência de forma. Escuridão que consumia luz. Silêncio que devorava som. E ver era sentir algo fundamental dentro de si começar a se desfazer. Teramon se ergueu instantaneamente, posicionando-se entre Ayla e a fissura. Corra! Agora! Não! Agora! A voz, se podia ser chamada assim, ressoou como trovão. E pela primeira vez, Ayla viu Teramon não como companheiro, mas como que ele fora criado para ser. Arma. Ele moveu-se com velocidade impossível para algo tão imenso. Uma lâmina emergiu de seu antebraço, não metal mas cristal vivo que cantava ao cortar ar. A fissura tremeu, a coisa além dela recuou momentaneamente, e Teramon rugiu, som que não deveria vir de pedra, primal e furioso. Ayla correu. Através dos corredores. Subindo as escadas. Tropeçando, caindo, levantando. Atrás dela, explosões de energia faziam as paredes tremerem. Pedaços do teto caíam. A própria câmara parecia estar desmoronando. Chegou à superfície ofegante, ferida, lágrimas e sangue misturados no rosto. A noite estava estranhamente clara, estrelas mais brilhantes que o normal, como se o véu entre mundos estivesse afinando. E então ouviu o rugido de Teramon. Não triunfante. Desafiador. Seguido de silêncio. Silêncio absoluto. E Ayla soube, sem precisar ver, que algo terrível acabará de começar. Ayla não voltou para a bruma cinza. Nos dias que se seguiram, ela vagou pela orla da floresta dos sussurros como espectro, incapaz de entrar mas incapaz de partir.
Alimentava-se de bagas e água de riachos. Dormia em tocas de animais abandonadas. E esperava. Esperava algum sinal. Alguma prova de que Teramon sobrevivera. Mas a floresta permanecia silenciosa. Não um silêncio comum, um silêncio errado. Como se algo tivesse sido arrancado do mundo, deixando apenas buraco invisível. Foi no 5º dia que ela viu fumaça, vindo da direção de bruma cinza. Não fumaça de chaminés. Era negra, oleosa. E o céu acima dela tinha uma tonalidade esverdeada que fazia os olhos arderem só de olhar. Ayla correu. Chegou ao vilarejo ao anoitecer e parou na crista da colina, atordoada pelo que via. Bruma cinza não existia mais. Ou melhor, existia, mas errado. As casas estavam intactas, mas as portas e janelas tinham sido arrancadas de dentro para fora, como se algo tivesse explodido em cada lar simultaneamente. As ruas estavam desertas, mas marcas estranhas cobriam o chão, não pegadas, mas impressões, como se a própria substância da realidade tivesse sido pressionada e deformada. E no centro da praça, onde antes ficava o poço, agora havia uma fissura, maior que a da câmara, pulsante. E através dela, Ayla via coisas que faziam sua sanidade vacilar. Geometrias impossíveis. Cores sem nome. E formas, se podiam ser chamadas formas, que se moviam com propósito maligno. Os aldeões não estavam mortos. Estavam pior. Ayla viu tia Maren perto de uma casa. Ou o que restava de Maren. Ainda respirava. Ainda se movia. Mas seus olhos eram vazios, e de sua boca saía um murmúrio contínuo em língua que não deveria ser falada por garganta humana. Outros aldeões vagavam da mesma forma. Cascas. Corpos sem alma, pilotados por algo que usava sua carne como roupa mal ajustada. Ayla vomitou, caindo de joelhos. Isso era o retorno. Não destruição rápida, mas dissolução. Desfazimento gradual de tudo que fazia um mundo real. E Teramon estava sozinho tentando conter isto. Não, ela sussurrou. Não posso simplesmente assistir. Mas o que podia fazer? Ela era uma garota. Sem treino. Sem armas. Sem. A voz de Teramon ecoou em sua memória. Você carrega o sinal. Sangue dos antigos flui em você. Sangue dos antigos. Os que criaram os golems. Os que moldavam pedra com vontade. Ayla olhou para as próprias mãos. Trêmulas. Feridas. Comuns. Mas eram. Ela se levantou lentamente. Caminhou de volta até a entrada da floresta, onde os símbolos ainda brilhavam fracamente na pedra que descobrira. Ajoelhou-se diante dela e pressionou as palmas contra a superfície fria. Se há algo em mim, algo deles, por favor, mostre-me. Nada aconteceu. Ela cerrou os dentes. Não pode terminar assim. Não depois de tudo. Não depois de finalmente ter encontrado alguém que me fez sentir que eu importava. Sua voz quebrou. Lágrimas caíram nas pedras, absorvidas instantaneamente. E então, algo mudou. Os símbolos não apenas brilharam. Arderam. Luz azul-branca subindo pelos braços dela como trepadeiras de fogo frio. Ayla gritou, mas não de dor. Era reconhecimento. Cada célula seu corpo reconhecendo algo adormecido sendo forçado a despertar. Memórias não eram suas inundaram novamente. Mas agora não eram de Teramon. Eram mais antigas. De mulheres e homens que ficavam diante de pedra bruta e viam não rocha, mas potencial. Que estendiam mãos e moldavam. Criavam. Davam vida a partir de vontade pura. Você sempre soube. Sempre sentiu. Por isso que era diferente. Por isso que não pertencia. Porque você nunca foi humana comum. Você é forjadora. Última de sua linhagem. Mas ainda forjadora. Quando Ayla abriu os olhos, o mundo era diferente. Ou ela era. Podia ver não apenas superfícies, mas estruturas. Linhas de força conectando tudo. E sabia, não entendia como, mas sabia, que podia alterá-las. Testou tocando uma pedra próxima. Concentrou-se. Sentiu resistência, então cedência, e a pedra fluiu sob seus dedos como argila quente, reformando-se em nova forma. Um punhal imperfeito. Mas um punhal.
Ayla pegou a arma com mão trêmula. Não era guerreira. Mas era o que tinha. E mais importante, agora tinha propósito. Encontrar Teramun. Ajudá-lo. Ou morrer tentando. Mas não morreria irrelevante. A descida foi mais rápida dessa vez. Ayla não caminhava, corria, saltava, seu corpo se movendo com graça que nunca possuíra antes. O despertar de seu sangue não apenas dera habilidade de moldar pedra. Dera conexão com a terra em si. Ela sentia cada tremor, cada mudança. E sentia Teramun. Não estava morto. Mas estava falhando. A câmara principal estava irreconhecível. Os pilares rachadados. O teto desabando em seções. E a fissura, não mais pequena, mas rasgão imenso que ocupava metade do espaço. E Teramun estava lá, de pé diante dela, corpo coberto de fissuras, pedra manchada com algo que parecia sangue mas não era. E ele lutava. Não contra exército. Contra a própria ausência. Entidades, se podiam ser chamadas assim, que não existiam mas dissolviam existência. Teramun cortava, esmagava, destroçava, mas para cada uma desfeita, 3 mais emergiam. Guerra de atrito. E ele estava perdendo. Teramun. A cabeça do golem girou. E mesmo sem olhos, Ayla sentiu surpresa. Ayla, não. Você não deveria. Cale a boca. Ela correu, evitando escombros. Você não abandona a única pessoa que já se importou comigo. E eu não abandono você. Uma das entidades se lançou em sua direção. Ayla não pensou, agiu. Estendeu a mão e a pedra do chão respondeu, erguendo-se como lança que atravessou a coisa, desfazendo-a em névoa. Teramun ficou absolutamente imóvel. Você despertou. Aparentemente. Ayla esquivou-se de outro ataque, moldando um escudo de pedra que se desintegrou ao impacto mas a protegeu. Mas não sei quanto tempo posso fazer isso. E você está ferido demais para lutar sozinho. Então lutamos juntos. E pela primeira vez, Teramun sorriu. Não movimento físico, impossível em face de pedra. Mas Ayla sentiu. Alegria. Pura. Inegável. A batalha que se seguiu não poderia ser descrita em palavras comuns. Era dança. Ayla moldava o chão, criava armas, pilares, barreiras. E Teramun se movia entre elas como maré, cada golpe preciso, cada movimento econômico. 2 solitários, agora um só. E lentamente, impossível mas real, a maré começou a mudar. As entidades recuavam. A fissura tremeu. E então, com rugido que fez a própria montanha tremer, ela começou a fechar. Está funcionando. Ayla gritou, molda mais pedra para reforçar o selo. Não por muito tempo. Voltarão. Sempre voltam. A menos que... A menos que o quê? Teramun virou-se para ela completamente. A menos que alguém permaneça. Como guardião. Como eu fui destinado a ser. Mas não preciso estar sozinho dessa vez. Ayla entendeu instantaneamente. Você quer que eu fique aqui, contigo? Quero. Mas não ordeno. É escolha. Pela primeira vez, escolha verdadeira. Você pode ir. Viver sua vida na superfície. Encontrar outros. Ou pode ficar. E juntos, garantir que o retorno nunca triunfe. Ayla olhou para a fissura quase selada. Para a câmara destruída. Para o golem ferido diante dela. E sorriu. Você realmente acha que há algo lá em cima que me faria mais feliz do que estar aqui? Com você. Solidão é fardo pesado. Mesmo compartilhada. Então é bom que nenhum de nós precise carregá-la sozinho mais. A fissura se fechou completamente com o estalo final. Silêncio voltou. Mas não o silêncio errado. Silêncio de paz. Teramun estendeu a mão. Ayla a tomou. E juntos, começaram a reconstruir. Meses depois, ou talvez anos, tempo era estranho nas profundezas, a câmara estava restaurada. Mais bonita que antes. Ayla aprenderá não apenas a moldar, mas a criar novas estruturas, novos símbolos. E descobrirá algo mais, não estava sozinha em seu sangue. Havia outros. Poucos, espalhados, mas existentes.
E eles começaram a chegar, atraídos pelos símbolos, pela luz, por algo antigo que chamava em sonhos. Órfãos, rejeitados, solitários, cada um carregando fragmento do legado antigo. E Ayla os recebeu, os ensinou, os acolheu. E Teramun, não mais sozinho, não mais apenas guerreiro, tornou-se professor, protetor não de dever, mas de escolha. A órfã expulsa e o golem esquecido se tornaram lenda. Mas não lenda distante. Porque nas noites em que a lua está nova e a floresta dos sussurros canta, aqueles que se sentem perdidos, rejeitados, sem lugar no mundo, podem ouvir uma voz de pedra e propósito. E uma voz humana, gentil mas forte, chamando. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Venha. Encontre-nos. E descubra que sua solidão não era maldição. Era convite. E na escuridão profunda, onde esquecidos se tornam encontrados, duas figuras observam, esperando pelo próximo capítulo, pela próxima alma perdida, pela próxima história. Porque enquanto houver solidão no mundo, haverá aqueles que a transformam em pertencimento. E enquanto houver quem se sinta rejeitado, haverá um lugar onde rejeição se torna força. Nas profundezas, onde pedra e alma se encontram. E se você ouviu esse chamado, talvez seja a hora de descer. Se esta jornada tocou algo dentro de você, inscreva-se. Porque esta é apenas a primeira história. Há outros esquecidos. Outros golems. Outros encontros impossíveis esperando para serem contados. E talvez, apenas talvez, um deles seja sobre você.